Olá, amigos. Vamos falar de prevenção e saúde, focando hoje no coronavírus. A Covid-19 é uma doença que surgiu no final do ano de 2019 na China, por isso esse 19 no nome, Covid-19, e é uma abreviação, significa doença infecciosa causada pelo coronavírus, e é causada pelo vírus SARS-CoV-2. O SARS-CoV-1 foi responsável por uma epidemia em 2002 na China, e o SARS-CoV-2 é o vírus responsável pela atual pandemia. Ao microscópio eletrônico, quando examinam o vírus, a estrutura dele lembra uma coroa, daí o nome corona, que é coroa em latim. SARS significa Síndrome Respiratória Aguda Severa. E a Covid ela pode causar desde quadros mais leves até quadros mais graves. E síndrome significa o conjunto de sinais e sintomas que podem ocorrer em várias doenças e podem ter várias causas. A síndrome de respiratória aguda severa, ela é caracterizada por tosse, por dificuldade respiratória e saturação de oxigênio baixa. Saturação é como se fosse a quantidade de oxigênio no sangue. Se você respira mal, a quantidade de oxigênio no sangue diminui. Essa forma mais grave, com dificuldade respiratória, não é o mais comum. A maioria dos casos são casos de formas leves. Agora, os sintomas principais são tosse, que inicialmente ela pode ser seca e depois fica produtiva, com secreção, e febre. Esses são os sintomas principais. Pode também ter dores, dor de garganta, dor de cabeça, dor no corpo, e pode ter dificuldade respiratória, que é a menor parte dos casos. Na realidade, se sabe ainda pouco sobre a doença, porque os estudos estão sendo feitos e as pesquisas. Então, muita coisa que é afirmada hoje, amanhã pode ser modificada. E muitas das medidas são medidas empíricas, que não se tem certeza do resultado ainda, porque as pesquisas continuam sendo feitas. A maioria dos casos de Covid são casos leves. Podemos colocar mais ou menos essa proporção. 80% dos casos são leves, 15% dos casos vão pedir internação e 5% dos casos são graves, que tem aqueles acidentes de microtrombos no pulmão, e aí eles vão demandar CTI, internação em CTI. O problema é que essa doença espalha muito rápido, é uma disseminação exponencial. Cada paciente contamina 2 ou 3 pessoas. E esse aumento muito rápido logo forma um grupo muito grande de pessoas contaminadas. Então, 5% de 100 são 5 pessoas, mas 5% de 10 mil são 500. Então, isso significaria a ocupação de 500 leitos de CTI, numa época em que vão continuar chegando outras doenças que exigem internação e muitas vezes exigem CTI. São os acidentes de AVC, acidente vascular cerebral, infarto agudo do miocárdio, apendicite, hemorragias internas, atropelamentos, acidentes automobilísticos. E essas doenças elas continuam acontecendo. E não vai haver, então, local para ser colocado essas pessoas dessas outras doenças, que não vai parar de acontecer. Então, essa disseminação exponencial é o que preocupa, porque além de faltar leito, vai acabar faltando também profissional de saúde, porque o doente de Covid acaba contaminando também o profissional de saúde. Então, falta leito e profissional de saúde num determinado tempo. É isso que deve ser a preocupação do governo. E o Covid tem uma peculiaridade. O indivíduo, mesmo ainda assintomático, ele já está contaminando. Então, quando ele começa a apresentar os sintomas, ele já contaminou várias pessoas por vários lugares que ele já passou. Então, deve haver um esforço para que o aumento do número de casos seja o mais lento possível, para dar tempo que o sistema de saúde possa absorver esses casos que aparecem e que exigem internação,
seja em enfermaria, seja em CTI. O isolamento social é uma ferramenta que permite que se lentifique o aumento de número de casos. Então é isso que deve ser feito, porque o sistema de saúde italiano é melhor do que o nosso e sucumbiu. Então devemos aprender com o que aconteceu com a Itália. A volta precoce ao trabalho vai fazer com que os funcionários usem o transporte público, metrô, trem, ônibus, e ele vai aumentar o número de contaminados, porque vai haver a proximidade, o indivíduo pode estar, o passageiro até de máscara, mas vai segurar no balaústre do transporte para se apoiar, para se fixar, e aí ele poderá se contaminar. Então isso aumenta o número de contaminados e numa proporção que o sistema de saúde não irá absorver. Essa é a grande preocupação, o aumento rápido do número de casos. E quanto à pessoa, então, quando ela contrai o coronavírus, o que ela deve fazer? Se ela contrair o coronavírus ou ela tiver tosse, febre, ela está então com suspeita de coronavírus. Ela deve se manter em isolamento 14 dias. Então ela deve colocar a máscara e ficar isolada no quarto, com a porta fechada, janela aberta para ventilação natural, e não deve compartilhar utensílios, não deve compartilhar toalhas, não deve compartilhar copos, talheres, pratos, não deve compartilhar mobílias, sofá, cama, cadeira. Ela deve então ficar nesse isolamento os 14 dias. No caso da Covid-19, existe a eliminação fecal do vírus por mais de 14 dias. Então o indivíduo, até depois da quarentena, ainda pode estar eliminando o vírus nas fezes. Isso aí indica que se requer um cuidado quando for manipular a fralda dos pacientes com Covid-19, quando for trocar lençóis sujos do paciente ou manipular a roupa íntima do paciente. Todo esse cuidado deve ser tomado. E o diagnóstico se faz por pesquisa do vírus na secreção. É colhido material do nariz, é colhido material da garganta, da boca, para a identificação do vírus por PCR. Mas isso só até o 7º dia. Depois do 7º dia não se pode usar esse procedimento, tendo que se fazer a dosagem de anticorpos IgM, IgG contra o coronavírus, mas isso só mais tarde. O paciente com coronavírus ou suspeito de coronavírus, quando ele está em isolamento, ele deve ser o último a usar o banheiro da casa. E quando ele termina o uso, ele mesmo já vai fazer a higiene daquele local. Ele vai limpar a maçaneta da porta, ele vai higienizar o botão do dispensador de sabonete líquido, a maçaneta do box, o vaso sanitário, o piso. Ele já faz a higiene. Quando ele já vai usar o banheiro, ele já leva consigo o material para limpeza e o saco para isolar a sua roupa e o lixo que ele produzir. E essa roupa do paciente tem que ser lavada separadamente, com água quente e sabão, e a superfície da pia, as superfícies e a maçaneta, o botão de privada, deve ser limpo com uma solução de água sanitária. Pega 25 ml da água sanitária e coloca para 1 litro d'água. Quando preparar, coloca num frasco escuro que seja identificado para não haver acidente, para saber que ali tem água sanitária diluída. E guarda fora do alcance de crianças no armário fechado. É importante saber que a água sanitária usada tem que ser aquela que tem 2 a 2,5% de cloro ativo, para que se faça uma solução que realmente elimine o coronavírus. E essa solução então é usada para limpar a superfície, para limpar as maçanetas, para limpar o botão da privada, para limpar a maçaneta do box, as torneiras. E o próprio paciente então vai fazer essa higiene do banheiro que ele usou. O paciente de Covid, então, ele fica nesse isolamento os 14 dias e a maioria dos casos
a tosse vai melhorar, a febre vai passar. Mas, em alguns casos, ele tem que, se ele sentir que está complicando, tem que procurar o hospital. Seria no caso dele apresentar falta de ar, dificuldade de respirar. Mas ele às vezes pode também estar ansioso e achar que o ar não entra completamente no pulmão, né? Quando a gente fala falta de ar, dispneia, dificuldade de respirar, isso é no contexto de tosse e febre e aquela falta de ar progressiva que o indivíduo sente. Mas ele também deveria procurar atendimento se ele tiver uma forte e persistente dor no peito, uma forte e persistente dor abdominal, se ele tiver confusão mental, isso às vezes acontece no idoso, com Covid, ter uma confusão mental, começar a mostrar uma desorientação, não sabe onde está, não reconhece as pessoas, isso pode acontecer também. E o indivíduo que pode apresentar também uma febre que não quer baixar, mais de 3 dias de febre que não está baixando. Aí a gente tem que suspeitar de uma complicação. E no caso da falta de ar, ele deve procurar um hospital, porque às vezes tem necessidade de fazer uma tomografia ou um raio-x de tórax. Mas se você tiver que ir ao hospital, então você tem que tomar seus cuidados. Tem que evitar aglomeração, você não vai, evite ficar perto de outras pessoas, você não toque em nada, não encoste nas superfícies. Se você não puder evitar levar a criança, tiver que levar porque a criança está doente, ou você não tem com quem deixar, segure no colo, porque a criança é inocente, é levada, vai querer correr, vai querer encostar em tudo. Não deixe de levar máscara, não deixe de levar álcool gel. Se você entrar no elevador, você procure entrar sozinho, não encoste nas paredes, não encoste no espelho. Usou o botão, depois faça a higienização dos seus dedos, das suas mãos. Tem que tomar todos esses cuidados para evitar se contaminar no hospital. Quanto ao tratamento, não há nada específico para tratar a Covid-19. Não existe nenhuma substância comprovada cientificamente para ser usada no tratamento até o momento ou como uma vacina contra o coronavírus. O que se tem são pesquisas ainda sendo feitas. A vacina teria que ser ainda descoberta, teria que ser preparado o protótipo, teria que ser testado e fabricado em larga escala. Então isso só é possível, na melhor das hipóteses, para meados de 2021. O que se faz é partir de substâncias que já existem e que já têm um padrão de segurança para o uso em seres humanos, antibióticos, antiparasitários, e essas substâncias serem então testadas contra o coronavírus. Isso tem sido feito em vários lugares do mundo. E é possível que em breve tenhamos alguma substância para o tratamento, mas até o momento não existe nada ainda comprovado que se use para combater o coronavírus. Então, como não tem tratamento específico, o tratamento seria repouso, uma boa alimentação, hidratação, porque o organismo hidratado ele resiste melhor às doenças. O organismo pouco hidratado ele é uma presa fácil para doenças como a Covid, como o dengue e outras doenças infecciosas. Então o indivíduo tem que se alimentar bem, tem que manter-se hidratado, fazer repouso e usar analgésicos e antitérmicos. Evitar anti-inflamatórios. Como os analgésicos e antitérmicos, ele pode usar dipirona, pode usar o paracetamol e procurar se manter tranquilo, esquecer dívidas, parar de pensar em compromissos, para que o organismo dele se dedique a combater a doença. Agora, se ele realmente tiver uma piora, se ele começar a apresentar falta de ar, outras das complicações que eu já citei, o indivíduo tem que procurar o hospital. E essa ida ao hospital, ela não pode demorar, o indivíduo não pode demorar a buscar o socorro hospitalar, porque a intervenção hospitalar, para ter sucesso, para dar certo, ela não pode demorar a ser iniciada. Então o indivíduo deve ter esperança e procurar o hospital. Porque, na realidade, nem todos que vão ao hospital vão ficar internados. Nem todos que vão ficar internados, eles vão ficar no CTI. Nem todos que ficam no CTI serão entubados. E nem todos que são entubados vão evoluir mal. Eu conheço pessoas
que estiveram no CTI, que foram entubadas e que hoje estão com seus familiares em suas casas. Então o indivíduo deve ter fé, esperança e acreditar que tudo vai dar certo, porque a tristeza, o medo, eles deprimem a imunidade. Então, se você puder ficar em casa, fique em casa, independente da sua idade, porque você vai sair, vai se contaminar, vai passar a doença para outro e vai aumentar assim o número de casos de contaminação. E é isso que nós não queremos que aconteça. Então você fique em casa, tome os seus remédios corretamente no horário certo para que você não tenha de repente uma doença que vá descompensar se você sofre de pressão alta, se você sofre de um problema cardíaco, para que esse problema não piore, você tenha que buscar o hospital. Então fique tranquilo, use os seus remédios na hora certa, durma cedo, porque o sono ajuda a imunidade, beba bastante água, porque se você fica confinado, você anda pouco, né? Você caminha pouco, então isso pode levar você a ter uma prisão de ventre. Então tente andar dentro de casa, faça uma ginástica leve, tome bastante água, procure olhar a sua alimentação de modo que ela tenha alimentos que facilitem a evacuação, comendo aveia, comendo fibras, comendo mamão, laranja, comendo quinoa e bebendo bastante líquido. Procure andar dentro de casa. Se você tiver uma esteira elétrica, use essa esteira. E se você bater sol dentro da sua casa, procure se expor a ele, né? Tome sol, porque o sol ajuda na imunidade, ajuda na saúde. Ele estimula a vitamina D. Então, procure pegar sol se for possível também. Procure fazer exercícios respiratórios diariamente. Nós respiramos muito mal no dia a dia, temos uma respiração superficial. Procure respirar profundamente, procure assumir uma postura equilibrada, não seja nem negligente, nem entre em pânico com excesso de cuidados. Procure cultivar bons pensamentos, porque você sabe que a tristeza, o medo, esses pensamentos negativos acabam que diminuem a imunidade e deixam o indivíduo exposto à doença. Comunique-se com aqueles que você ama, use o telefone, use o Skype, use o celular, a câmera do celular, fale com aqueles que você gosta, e porque existe uma frase que diz, e é verdade, quando o corpo não pode abraçar, o coração também abraça. E cultivando essas atitudes, você vai se sentir mais tranquilo e mais confiante. Não repasse notícias que venham a semear hostilidade, a semear o medo, né? Passe notícias positivas, notícias que vão provocar o ânimo nas pessoas. E nesse dia a dia que se passa, você vai tendo mais confiança e logo, logo tudo isso vai terminar e nós vamos estar novamente com essas pessoas que nós amamos. Então, nesse momento, é muito importante ter uma fé que nos ampare, né? A religião é importante porque trabalhos de pesquisas mostram que o indivíduo que tem uma religião, que acredita em alguma coisa, ele adoece menos. Quando ele adoece, ele se recupera mais rápido. E quando ele não se recupera por ser uma doença crônica, ele convive melhor com essa doença. Então a religião é importante, mas sem fanatismo, sem exagero, sem falsidade, porque mais vale um ateu honesto do que um religioso falso que não ajude o seu próximo, que não pratique aquilo que ele diz acreditar. Então a fé é importante e vamos demonstrar a fé não só por palavras, mas também por ações. Vamos ficar em casa, mas vamos também nos lembrar daqueles que não podem ficar em casa porque estão trabalhando por nós, ou aqueles que nem casa têm. Vamos procurar colaborar com campanhas de auxílio ao próximo e vamos nos lembrar daqueles que estão bem próximos de nós, como os entregadores, os porteiros, os faxineiros, os empregados,
porque se a situação está difícil para nós, também está difícil para eles. E os animais nessa época de coronavírus, os animais de estimação? Nós devemos nessa época evitar o contato íntimo, beijar, abraçar, deixar o animal subir em nossa cama. Devemos evitar essas práticas, porque eles podem trazer micróbios e podem nos contaminar. Então, você evite sair com o cachorro, mas se não puder, às vezes o cachorro é grande, está num apartamento, você tem que sair com ele, você tem que limpar as patas dele quando chegar com álcool gel e evitar que ele lamba as patas, distrair ele por um momento, pouco tempo até aquilo secar. Porque se você sair com ele também, evitar aglomerações, porque aí você pode se contaminar. Mas esses cuidados com os animais é importante. É claro que ele pode sentar na rua, pode se contaminar pelo pelo, mas esses cuidados de limpar as patas quando chega, de quando você sair evitar aglomeração, podem diminuir o risco de uma contaminação. Uma das formas de se prevenir mais importantes é lavar constantemente as mãos, lavar bem as mãos, porque com a mão contaminada você pode tocar o nariz, os olhos, tocar a boca e trazer o vírus para dentro de você. Então é preciso que você use o sabonete de preferência líquido, sem tocar no dispensador do sabonete, e que você lave as mãos por pelo menos 30 segundos e lave bem entre os dedos, lave o dorso da mão, lave a palma da mão, lave a ponta dos dedos, as unhas, os pulsos. Então você faça uma lavagem caprichada das suas mãos e ensine isso aos seus filhos. Agora, quando você não pode lavar as mãos, aí sim você vai usar na rua, por exemplo, o álcool gel, mas tem que ser o álcool gel a 70. E cuidado quando você for cozinhar para não haver acidente, que você está com álcool gel ou álcool a 70 próximo do fogão, já tem acontecido muitos casos de queimadura. Então a cautela deve ser tomada. Evite sair para fazer compras. Peça delivery, peça entrega na sua casa de mantimentos. Mas quando você receber o entregador, você tem que estar de luva e tem que estar de máscara. Porque o entregador pode só falando já eliminar o vírus se ele estiver contaminado. Então você tem que recebê-lo de máscara e luvas para pegar no que ele te entregar, porque ele pode trazer a máquina de cartão de crédito, pode trazer um recibo para você assinar, então é necessário que você esteja de luvas. Você pode usar uma caixa de papelão, colocar e ele deposita ali dentro as compras e você vai levar depois essa caixa para um lugar onde você vai higienizar as compras. Se você usar o cartão de crédito também, não esqueça de quando você pega o cartão de volta, não vai jogar dentro da sua bolsa, porque se estiver contaminado, vai contaminar tudo dentro da bolsa. Você teria então que receber esse cartão de crédito e levar também para um local onde vai higienizar esse cartão de crédito, né? Então você não esqueça também, se você tiver de luva, para não, nesse momento que você está com a luva, não tocar o seu próprio nariz, seu olho ou sua boca, porque você poderia se contaminar. É uma coisa muito trabalhosa, né? Mas a questão é séria e a gente tem que ter esses cuidados, realmente. Esse local onde você higieniza as compras tem que ser também periodicamente limpo com água sanitária diluída. E tome cuidado quanto às compras para não agitar os sacos, porque você pode espalhar o vírus no ar. Então, quando você for fazer a higiene, você das coisas que você comprou, você vai agir com cuidado para não deixar a embalagem ficar sendo agitada no ar, e você vai higienizar ou com água sanitária diluída, ou com álcool a 70, ou com álcool gel. Esse álcool gel tem que ser também a 70. Você faz a higiene das compras que você pegou e deve sempre preferência fazer encomenda do alimento em caixa de papelão. Quando você for pedir uma delivery, uma comida, e essa caixa de papelão você teria obrigatoriamente que levar ao forno.
e deixar no forno para que, se tiver algum vírus ali, ele seja eliminado, porque o calor excessivo, acima de 60 graus, pode, de acordo com alguns estudos, vai eliminar o vírus. E você dá preferência a ser uma caixa de papelão para o alimento, porque no papelão o vírus fica menos tempo do que no plástico. E evite também usar o dinheiro quando você recebe as compras. Use o cartão magnético. Mas você tem que olhar no site do banco a melhor maneira de você higienizar o cartão de crédito por causa da tarja magnética. Então você tem que usar um produto adequado, e o site do banco ele esclarece isso, e você pode procurar para não inutilizar o seu cartão de crédito. E não esqueça sempre então de fazer a higiene do cartão, porque muitas vezes a pessoa pega o cartão e joga dentro da bolsa, e aí já contaminou o que tinha dentro da bolsa. É preciso ter atenção nesses momentos. Mas se você tiver que sair para fazer compras, tome as suas precauções. Se você tem cabelo comprido, amarre o cabelo, não vá com bijuterias na rua, evite, quando estiver no mercado, aglomeração. Na rua, a caminho do mercado, evite aglomeração, leve máscara, leve álcool gel, não toque nas superfícies, não fique encostando nos balcões. A barra do carrinho do mercado você vai higienizar com álcool gel, passar álcool gel ali. Evite dinheiro, né? Use o cartão magnético. Se não tiver jeito, não tiver o cartão, tiver que usar dinheiro, higienize suas mãos depois de tocar o dinheiro. E quando chegar em casa, você vai retirar o calçado, retirar a roupa, botar o calçado para higienizar, a roupa para lavar em separado, e tome um bom banho. Alguns de vocês podem estar achando essas medidas que eu estou citando exageradas, mas é aquela situação de ter uma postura equilibrada, não entrar em pânico, mas também não ser negligente. Quando você começa a ver que pessoas conhecidas suas estão internadas ou algumas faleceram, aí vocês vão começar a se tocar de que é preciso cautela e é preciso condutas preventivas para não contrair essa doença. A diluição da água sanitária, como eu disse, você pega um copinho de cafezinho daquele de plástico que tem 50 ml e põe a metade dele de água sanitária e joga dentro de 1 litro de água. Então você faz essa mistura e tem uma solução para higienizar as superfícies, a maçaneta, o botão da privada, as superfícies de aço inox, as outras superfícies que você possa encostar, pode botar na soleira da porta com um pano, e isso aí vai ajudar a desinfetar então os locais. Porque o vírus, quando entra em contato com essa água sanitária diluída nessa proporção, ele não dura mais do que 1 minuto. Mas é preciso que essa água sanitária, quando você pega o frasco, antes de diluí-la, que ela seja aquela que tem 2 a 2,5% de cloro ativo. É preciso averiguar isso. E evite as preparações caseiras, que às vezes você não sabe se a proporção foi fiel, foi adequada. Além disso, vocês precisam também fazer a preparação num frasco escuro. E essa água sanitária, você repare também a validade dela, porque a validade da água sanitária é 6 meses somente. Cuidado com a fabricação caseira, portanto, né? E o álcool gel tem que ser um álcool gel a 70, que esse é o ideal para fazer a eliminação do vírus. Se você vai higienizar o seu celular, então fique sabendo que não deve usar o álcool gel, mas o álcool isopropílico, que é o mais adequado. Esta é uma máscara comum, tipo cirúrgica, e você vai observar agora a maneira certa de colocá-la com os elásticos atrás da orelha. E nunca, na hora de retirar a máscara, segure nessa parte, porque você vai se contaminar, vai estragar tudo. Você retire a máscara pelos elásticos aqui, e depois, se ela for uma máscara descartável, jogue fora e lave suas mãos.
Se ela for do outro tipo, que não é descartável, aí você vai lavá-la com água e sabão. Essas máscaras caseiras, né, que são preparadas em casa, você vai lavar ela bem com água e sabão e sempre depois de pegar a máscara, lave suas mãos. Mas a maneira certa de retirar a máscara é nunca pegar nessa parte da frente que teoricamente está contaminada. À medida que o número de casos aumentam, são feitas maiores exigências, né? O uso de máscara, por exemplo, está sendo exigido por causa do grande aumento de número de casos, que a contaminação tem aumentado bastante. E a máscara ideal é a N95, mas para uso profissional. Agora, algumas pessoas perguntam por que a Covid-19 tem uma evolução diferente numa e noutra pessoa. Por que ela é mais grave numa pessoa do que noutra? As pessoas não têm a sua capacidade imunitária, a sua imunidade igual umas às outras. Algumas têm uma imunidade maior do que outras, né? Quem é mais jovem tem uma melhor imunidade do que quem tem mais idade. E há também o problema das comorbidades. Se o indivíduo já tem uma doença, se ele já tem um diabetes, se ele já tem é tabagista, né, fuma muito, já tem aquele pulmão comprometido, então ele vai enfrentar já a doença com uma certa desvantagem. Outra questão também é a forma de coronavírus que o indivíduo adquiriu, porque existe forma mais agressiva que os chineses eles descobriram que há a forma L, que é uma forma mais agressiva, e uma forma S, que é uma forma menos agressiva do vírus. Isso tudo dá uma diferença na evolução da doença no indivíduo, mais para grave ou menos grave, dependendo da situação. O vírus ele é um parasita, então fora da célula, fora do organismo vivo, ele não sobrevive muito tempo. E pelos estudos atuais se sabe que no ar ele fica flutuando até 3 horas e que no aço inoxidável e no plástico ele pode ficar até 3 dias. No papel e no papelão, 24 horas. E no pano, 4 dias. Isso é importante saber porque se você se expõe à roupa, você tem que colocá-la para lavar em separado, né? E precisa ter uma ideia do tempo que o vírus pode ainda ficar no pano. Aí você coloca ela para lavar em separado, com água de preferência quente e sabão. E os alimentos você pode higienizá-los com água sanitária da seguinte maneira, por exemplo, verduras, legumes, frutas. Você pode pegar água sanitária, pode pegar 2 colheres de sopa d'água sanitária, colocar em 1 litro d'água e colocar esses legumes de molho por 10 minutos. Depois de 10 minutos você enxágua bem e as verduras, os legumes, as frutas e está pronto para usar. Agora essa água sanitária tem que ser sem perfume, nesses alvejantes que tem corante, nada disso. Só a água sanitária pura, que é o hipoclorito de sódio com água, só isso. 2,5%. Aí você faz essa proporção e estão higienizados os alimentos, as frutas, os legumes e as verduras. Mas não deixe de enxaguar depois de retirar daquela solução de água sanitária que você deixou 10 minutos. O vírus espalha muito rápido. Em dezembro ele começou na China. Em janeiro já tinha chegado no Japão e Coreia. Em fevereiro a Itália fechava cidades, quando também chegou no nosso país. Em 11 de março, a Organização Mundial da Saúde decretava a pandemia desse vírus. Então é isso que as pessoas parecem que não estão entendendo. A proporção que aumenta muito rápido, de uma maneira exponencial. Ele se difunde velozmente, esse vírus. Então, com esse aumento rápido no número de contaminados, nós temos que identificar esse crescimento. Então devemos seguir as recomendações. O isolamento social é uma delas. Se você pode ficar em casa, fique independente da sua idade, para não aumentar o número de contaminados. Aproveite para refletir. Ficando em casa, você pode telefonar para um amigo que você não vê há muito tempo, você pode
se reconciliar com aquela pessoa que você deseja essa reconciliação. Se você tem alguma mágoa, você telefone para ela, você tenta. Se você conseguir, você venceu. Se ela não aceitar, você tentou, mas você trabalhou pela paz. Aproveite em casa para refletir, de modo que nós vamos sair dessa situação, se Deus quiser, com mais virtudes, menos defeitos, vamos sair melhores e, se Deus quiser, venceremos. Então, amigo, se você gostou, se inscreva no canal, divulgue o vídeo e paz e saúde para todos.